Boa noite, família. Tudo bem por aí? Uma alegria poder encontrar você, estarmos juntos, adorando o Senhor Deus, celebrando aí a grandeza, a bondade dele. Eu quero convidar você para nós, que é um dia muito especial, né? O dia em que a gente começa o mês trazendo à lembrança aquilo que o Senhor Deus fez conosco. E eu quero convidar você para que, em meio a esse momento difícil que estamos vivendo, a gente não perder o foco daquilo que realmente é importante. Ter a pessoa de Cristo no controle, as palavras dele, a obra dele, a pessoa dele centralizada em nós é a maneira mais confortável, a maneira mais segura para que a gente possa passar pelos vales que a vida nos apresenta, né? E nós temos pensado nessas últimas semanas, nesses últimos cultos, esses últimos momentos juntos, né? Cultos que a gente tem feito dentro desse formato, né? Que o Senhor Deus nos permite, que apesar de estarmos distantes, no sentido de não estarmos nos agregando fisicamente, geograficamente, mas conseguimos, pela graça do Senhor, manter uma conexão, nos manter alimentando-nos uns aos outros, usando os recursos virtuais, ainda que sentindo muito a falta que o contato, né, mais próximo nos permite. Mas o Senhor, ainda assim, nesse momento que é difícil, que é onde pessoas têm vivido perdas significativas e alguns têm sido afligidos na sua própria família, no sentido financeiro, no sentido de vidas que se vão, né, ou enfermidades que chegam na própria carne, né? Então, precisamos de um recurso que vá para além da nossa condição. E esse recurso, essa capacitação e apoio é só no Senhor mesmo, né? E por isso, nesse período ainda, nós queremos pensar e olhar para as Escrituras e buscar o fortalecimento para nossas famílias, que é só em Cristo. E uma vez que eu, você e nossas famílias estivermos fortes, a gente pode sim experimentar, vivenciar igrejas, né, comunidades onde o Senhor Deus nos colocou, comunidades fortes e que cumprem o seu papel, né? Então, nós, esse mês, começamos nesse ano, no mês de maio, falando sobre famílias fortes e igreja forte. Mas eu tenho esse convite para você continuar aprendendo com o Senhor. Ainda alguns encontros a gente vai estar refletindo sobre isso, né? Eu quero convidar você para a gente estar falando com o Senhor Deus, pedindo a graça dele para esse momento de adoração, esse momento que estamos vivendo, que o Senhor nos prepare, nos dê corações e mentes abertos para aquilo que ele quer falar conosco. Vamos orar? Senhor Deus bendito, glorificado seja o seu nome. Estamos, a Deus, agradecidos pela oportunidade de podermos adorar ao Senhor em família, podermos adorar ao Senhor em ligação, ó Deus, ainda aqui virtualmente falando. Então, Senhor, nós pedimos a Ti que venha nos trazer, ó Deus, o alimento, a provisão para a nossa alma, para o nosso espírito, orientação, direcionamento para nossas famílias, ó Pai, para que possamos, ó Deus, nós, a começar daqueles que estão no lugar de liderança, ter clareza, ter sustentação
para transmitir, retransmitir para os seus liderados, seus filhos, cônjuge, aqueles que fazem parte da família. Pai, conduz o nosso momento aqui juntos, conduz o nosso pensar, o falar, ó Pai, que o Senhor seja glorificado em tudo. Perdoa nossas faltas, a Deus, e nos ajuda, Senhor, melhor a te servir, de modo que o seu nome seja sempre engrandecido. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Vamos adorar ao Senhor juntos. Eu queria, com isso, convidar a Deise para estar auxiliando, a gente aqui em família também, e vamos estar louvando o Senhor dentro dessa nossa preparação também para lembrarmos do Senhor Jesus, daquilo que Ele fez por nós, que é a celebração da ceia do Senhor. Então, boa noite, família, tudo bom? A gente tomou uma surra hoje aí para conseguir fazer a transmissão, dava problema toda hora no vídeo, a gente não conseguia colocar no ar, e a gente só conseguiu colocar nessa posição em que o pastor precisa ficar sentado. Como eu não vou poder ficar sentada para cantar aqui desse jeito, nem abaixadinha, eu vou pedir licença para vocês com todo o amor, mas eu vou estar do outro lado da câmera cantando junto com vocês. O primeiro cântico que a gente vai cantar agora para adorar o Senhor é Vinho e Pão. Se você não conhece bem, mas tem facilidade aí para procurar a letra, procura como Grupo Vencedores por Cristo, porque tem uma outra cantora com uma música de mesmo nome. Mas vamos adorar o Senhor. Meu convite é que você já esteja abrindo o seu coração de agora para preparar-se para a celebração da ceia do Senhor. Você esteja permitindo que, você e eu, que a gente permita que o Senhor esteja sondando, limpando os nossos corações e nos fazendo trazer à memória tudo aquilo que Ele é e que Ele fez por nós. Então vamos adorá-lo. Sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. Acho que nós erramos, Não. Perdão, igreja, mas eu acho que nós erramos e eu vou precisar voltar, desculpem. Deixa eu ver se eu consigo Perdoe fazer. nossa falha técnica aí, a gente acabou se atrapalhando um pouquinho. Então vamos começar de novo. No nome forte de Jesus, nos reunimos. Ainda não. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste
essa é uma preparação para o nosso coração, né? Para o momento de celebrarmos a ceia em comunhão com o Senhor e uns com os outros, né? E essa celebração, ela nos prepara, ela é para nós uma preparação, deve criar em nós uma expectativa por aquilo que o Senhor Deus ainda vai realizar, né? Vai nos permitir ter inaugurar a eternidade em uma celebração, né? Ele fala, né, de que não tomaria desse vinho até que de novo, né, estivesse juntos, né? Quando nós o reencontrarmos lá na glória, né, no seu reino aí eterno. Então fica a expectativa desse reencontro e de uma celebração, e não no sentido espiritual, a presença espiritual que hoje nós temos com Ele, mas a presença plena, né? A presença plena com Ele. Eu quero convidar então você para abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Nós sabemos que nós já falamos que o nosso versículo-chave está nesse capítulo, né? O próprio versículo 10 do capítulo 6, né? Efésios 6:10. E eu quero, nessa ocasião, a gente vai ler um pouco desse capítulo, né? Aquilo que fala mais direcionado à armadura de Deus. Então, vamos ler dos versos 10 ao 12 juntos? Você aí acompanha comigo. Diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu quero te apresentar, eu quero olhar junto com você, a partir desse domingo, né, começar essa jornada de mensagens para a família e a temática proposta dentro do olhar aqui para Efésios, as bases bíblicas para famílias fortes. Sabemos que as famílias se fortalecem apenas no Senhor. E aonde encontramos essas bases? Quais são os recursos que Deus libera para nós termos esse fortalecimento? Então, hoje nós estaremos iniciando e Deus nos permita termos um propósito para que nos próximos, antes de quarta-feira, vou estar apresentando um momento ainda de reflexão, uma mensagem objetiva para completar esse momento que estamos aqui apresentando. Eu vou estar falando nesse encontro nosso a respeito de 3 verdades para as nossas famílias, para que elas sejam fortes, né? E vou falar a primeira verdade nesse nosso encontro. Vou fazer uma apresentação para você rapidamente dessa carta de Efésios. Você já conhece um pouquinho. Aqueles que têm feito estudo bíblico na IBD nesse trimestre, estamos terminamos agora recentemente a carta aos Efésios, entrando em Filipenses. Hoje de manhã, né, foi ministrada o estudo em Filipenses, o início. E então, alguns de vocês que estão ouvindo o vídeo, se puderam acompanhar o estudo na escola bíblica, de repente tem sim algum olhar já por aqui, mas eu quero convidar você a ter esse aprofundamento, especialmente destacando o valor disso para a família, como isso pode afetar tão preciosamente as nossas famílias. Então, a base das nossas reflexões vão ser desses versos 10 a 18, desse capítulo 6. Nesse trecho, Paulo está falando sobre a armadura de Deus.
E essa porção da palavra de Deus, ela foi dirigida aos crentes em Éfeso, uma cidade chamada Éfeso. As pessoas daquela cidade, né, que ela obviamente viviam em família, as pessoas, né? E essa cidade que foi a principal província romana na Ásia, famosa pelo grande templo pagão de Ártemis. O primeiro contato que o apóstolo Paulo, nosso irmão Paulo, teve com esta cidade, está registrado nas Escrituras, no livro de Atos, capítulo 18, nos versos 19 e 20, quando ali ele está no final da sua segunda viagem missionária. E mais tarde, na terceira viagem missionária, Paulo volta a Éfeso. Isso está em Atos 19, logo no início do capítulo 19, você percebe ali essa chegada, né, à cidade de Éfeso novamente. E ali, nessa segunda, nessa terceira viagem missionária, ele permanece em Éfeso por 3 anos. E o último contato de Paulo com esses irmãos vai acontecer quando ele estava indo para Jerusalém, no final da terceira viagem, e ele encontra esses irmãos em Mileto, né? Esse está registrado no capítulo 20 do livro de Atos, os versos 17 ao 38. Ele chama esses irmãos que o encontrem ali, e ali ele compartilha palavras preciosas para esses irmãos também. Você faça essa sua leitura reflexiva e receba ali o que Deus tem para edificar a sua vida, né? Nesse momento, nessa palavra pastoral de Paulo aos irmãos, esse último encontro com ele. E Paulo, voltando aqui para a carta que a gente está baseando nossa série de estudos, irmãos, ele escreve essa carta quando ele está preso. E provavelmente por volta do ano 61 depois de Cristo, na cidade de Roma, né? Isso são dados que são levantados aí pelos anos, né, décadas, séculos, né, de pesquisas teológicas, arqueológicas, e há essas informações mais precisas, né? Então, quando Paulo ele escreve especialmente esse trecho aqui de Efésios 6, nos versículos 10 ao 18, ele estava pensando num soldado romano, porque essa era uma imagem muito familiar para as pessoas daquela época, para os crentes que estavam recebendo essa carta, porque na maior parte do mundo daquela época estava acontecendo o domínio romano, vivia sob o domínio romano, do Império Romano. E aí Paulo faz essa analogia a respeito dessa armadura, né, do soldado, né, claro, pensando ali nos elementos da roupa do soldado romano. E por ser algo muito próximo do que eles viviam, eles, de forma muito pronta, muito fácil, eles conseguiam ali fazer a compreensão, ter a compreensão do significado. Paulo, ele vai citar 6 equipamentos que eram usados por um soldado romano, que é o cinto, a couraça, o calçado, o escudo, o capacete e a espada. E aí, nesse primeiro momento que a gente vai estar fazendo essa jornada aqui, essa reflexão, tirando lições para as nossas famílias, eu quero falar da primeira de 3 verdades para as nossas famílias, que vão contribuir para um fortalecimento das nossas famílias, se nós ouvirmos e aplicarmos para nossas vidas, para nossas famílias, essas verdades. Então, o destaque, né, a verdade desse culto, dessa mensagem, que as famílias não devem descuidar da importância do fortalecimento, acima de tudo, espiritual. As famílias não devem se descuidar
da importância do fortalecimento, acima de tudo, espiritual, né? Então, os problemas, as dificuldades, elas vêm, elas são uma realidade em todas as famílias, em um momento ou outro, numa intensidade maior agora, numa intensidade menor lá na frente, mas todas as famílias, elas enfrentam, elas se deparam com adversidades e problemas. A questão é como estou me preparando, como você está se preparando. Estamos nos preparando para essas adversidades? Então, a Bíblia, ela dá uma palavra objetiva, né? Nesse texto, como a gente tem falado, e é a divisa, é a base bíblica para nosso 2020, né? O evento de reflexão da família, é que finalmente a chamada bíblica, né? Do versículo 10 do capítulo 6, né? Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Essa é uma ordem, é uma palavra de exortação, e eu preciso ouvir isso e levar a sério e me aplicar, investir em viver essa realidade, porque senão, ao enfrentar as adversidades e eu me ver abatido, nós nos vermos abatidos, eu só tenho a pedir a Deus misericórdia e clamar a Ele para que me ajude a corrigir essa não busca nele, né? E por isso, de repente, ali estamos enfrentando alguma adversidade, algum problema sério na família. Paulo, ele vem falando de assuntos mais, de certa maneira, tranquilos, e de repente ele faz aqui nesse capítulo, especialmente, na verdade, no verso 10, ele faz uma transição, uma mudança, né, abrupta, assim, cortante. Ele entra trazendo um alerta para o fato de que nós estamos em guerra e que nessa batalha nós devemos, para essa batalha, nos fortalecer. Ele traz uma palavra de advertência, um alerta, né? E duas notas interessantes que você pode pensar e eu observar a respeito dessa expressão fortaleçam-se, que está aqui no verso 10. A forma que originalmente lá na língua original Paulo está usando para esse fortaleçam-se, ela é chamada de passivo presente. O que isso quer dizer? Paulo está falando de uma maneira assim, forma objetiva, ele diz: continuem sendo fortalecidos. O sentido do que ele está dizendo aqui, no fortaleçam-se no Senhor, é um ato contínuo. Continuem sendo fortalecidos. Então, a forma como nós nos fortalecemos, devemos nos fortalecer, ela, na verdade, é uma forma progressiva e é uma forma contínua, e não é algo que eu vou buscar hoje em Deus, em oração, ter um momento de devocional, e eu vou descuidar dessa minha fonte de fortalecimento porque eu já tive um momento de busca e aí eu já alcancei o que eu precisava. Não. E quando ele está dizendo para a gente fortaleça no Senhor, um chamado para que nós continuemos nessa caminhada constantemente. E outro aspecto que esse fortaleça-se tem para nossa reflexão é que a fonte do fortalecimento está em Deus, somente nele. Ele diz: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Ele não diz fortaleçam-se, olha, busquem se fortalecer aí, ó,
Encontrem um caminho, não fiquem fracos, não. Busca aí, cada um usa a sua sabedoria, usa o seu conhecimento, veja o que você tem aí perto de você. Não. Ele dá uma advertência de que estamos em guerra, estamos no meio de uma batalha, e ele diz, olha, vocês devem continuamente se manter fortalecidos para que não sejam subjugados, para que não sejam impactados no meio dessa batalha. Mantenham-se fortalecidos continuamente no Senhor. E outras aqui reflexões rapidinhas sobre esses dois aspectos. Primeiro, querido, como crentes e famílias cristãs, devemos sempre estar num processo de fortalecimento. É a continuidade, né, daquilo que ele está colocando. Se a palavra de Deus, o que ele está falando para a gente lê aqui, fortaleçam-se, é uma realidade, e que essa chamada, fortaleçam-se no Senhor, conforme olhando aqui junto, o Senhor nos permite entender, tomar conhecimento, que é algo contínuo, né? Ele está dizendo, continuem sendo fortalecidos. Então eu devo eu devo me comprometer num processo de fortalecimento contínuo com o Senhor, constante com o Senhor, buscando a Ele continuamente, diariamente, a todo momento. É o orar sem cessar, é o meditar dia e noite na palavra do Senhor. Segundo, corremos sérios riscos da gente cair em pecado, de nós cairmos em pecado e afetar a nossa vida pessoal e familiar, se acharmos que já estamos o suficiente fortes para enfrentar o diabo. Essa é uma cilada. Às vezes pelo tempo de cristão, às vezes por algum problema de formação ainda do caráter do cristão, ele pode ter a ilusão, ele alcançar uma ilusão de soberba, uma ilusão de se perceber forte, seguro o suficiente, a ponto de se descuidar desse lugar de dependência de Deus. E isso é um perigo e uma advertência que esse texto nos traz. Quando ele diz, continuem se fortalecendo no Senhor, ao dizer, fortaleçam-se, ele está dizendo, continuem manter-se fortalecidos, buscando o fortalecimento do Senhor. Então, significa que não é algo que eu posso fazer hoje e dispensar amanhã. E aí, eu achar que estou seguro. Não. E aqui, já fechando essa reflexão, outro aspecto para você e para mim, é que os recursos humanos que a gente tem à disposição, como a pedagogia, a psicologia, a administração, e outros, são importantes, mas jamais devemos achar que seremos vitoriosos no campo espiritual se a gente não buscar em Deus para termos famílias fortes e saudáveis. Então eu posso ter muitas ideias, ter um preparo, ter aprendido talvez num seminário específico de administração, algum curso que eu tenha feito, seja de pedagogia ou psicologia, o que for, que até pode trazer algum tipo de recurso, de apoio, mas as batalhas fundamentais que o inimigo, que o mundo, que o sistema e a própria dificuldade que a gente tem que lidar com o nosso próprio eu, que a Bíblia vai chamar da carne, esse conjunto de adversários que labutam, que trabalham contra a família, contra você, que se pretende seguir o chamado, o propósito de Deus para a tua vida, o quanto que existe de ataques e a profundidade e a gravidade que muitos deles trazem sobre nós e nossas famílias, esses recursos humanos, eles não são, de longe mesmo, não são suficientes. Não são suficientes. Não acho que eles sejam desprezíveis, podem somar. Mas ai de nós, se nós chegarmos a uma conclusão de que eu me basto, porque eu tenho esse curso, porque eu já li sobre isso, porque tenho esse preparo, e aí eu me descuido de me manter na dependência do Senhor. Então, esse é o chamamento
do Senhor para nós. Então, esse é o primeiro encontro nessa sequência, nessa jornada, a respeito dos recursos que o Senhor tem para nós, as bases bíblicas para famílias fortes. Eu convido você para colocar-se diante do Senhor. Se o fortalecimento está no Senhor, hoje nós estamos, agora, vamos estar ministrando aqui a ceia, a participação, a comunhão com o Senhor. Esta ceia, ela nos traz a memória, ela nos traz a lembrança da importância de estarmos em comunhão com Cristo, conectados com Ele, nos suprindo dEle, nos alimentando dEle. Então, por que o Senhor Jesus nos ordena para que façamos constantemente esse memorial, façamos com regularidade essa cerimônia como algo para trazer a memória a respeito dele? Ele dá os objetivos. Ele quer nos chamar a lembrança de que existe entre ele e nós um pacto, uma aliança estabelecida, claro, na eternidade, mas executada no tempo, na história, quando ele esteve aqui entre nós e viveu de forma tal ao cumprir esse propósito, entregando-se na cruz para afirmar ali o seu amor, mostrar o seu amor e pagar o preço nesse pacto, nessa aliança, nesse testamento que ele faz conosco, onde ele se compromete, ele entra com uma parte mais complicada, uma parte impossível a nós, que é dar a si mesmo como alguém perfeito, alguém que viveu uma vida correta e santa a ponto de se habilitar como sacrifício, onde o seu sangue teria o poder de ser o custo do nosso perdão. E aí, nele, morrendo junto com ele, para ressuscitarmos também com ele, aí, estando agora, não mais nós vivendo, mas Cristo vivendo em nós, e continuamente nós vivendo esse morrer de nós para nós mesmos e nascermos, nos revivermos, permitirmos que ele nos reviva uma nova vida, assim, aí sim nós teremos capacidade para vencer as adversidades das nossas famílias, terão essa capacidade. Então, na carta também de Paulo, no capítulo 1, no capítulo 11, nós vemos, é um texto tão frequentemente lido, mas é esse convite, o Senhor Deus, Ele sabe da necessidade que eu e você temos de nós voltarmos a nossa atenção para essa relação que está aqui representada nesses elementos. Aqui nós temos o fruto da uva, o suco, o fruto da vide, é o suco da videira, aqui, da uva, e temos aqui o pão representando o corpo de Cristo, e o fruto daqui da videira, suco de uva, representando o sangue do Cordeiro Jesus, Cordeiro de Deus perfeito, que purifica, perdoa, limpa a gente dos nossos pecados e nos apresenta justificados diante de Deus, e agora sim tendo acesso, podendo ter acesso a todos os recursos. A Bíblia vai dizer que em Jesus nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais. E isso, obviamente, está incluído esse armamento, essa armadura de Deus. E então, eu quero convidar você a estar observando a leitura aqui de 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 23, vai dizer: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Paulo dizendo que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu nome.
Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O comer do pão, o beber do vinho, lembra dessa aliança que Jesus fez conosco, sim, mas também é um momento de nós declararmos, para lembrar nossos corações uns aos outros e a quem mais estiver ao alcance dos nossos cultos, do nosso testemunho, do nosso momento de celebração, que o Jesus que morreu para fazer essa obra de reconciliação, de perdão, há cerca de 2000 anos atrás, Ele ordenou que nós o lembrássemos do que Ele fez, para que não esquecêssemos que Ele voltará. Vamos celebrar isso porque Ele nos ordenou até que Ele volte. Então está aqui claramente declarado, olha, eu voltarei. Enquanto não volto, não esqueçam de mim, do que eu fiz por vocês. E eu quero não somente que vocês não se esqueçam, mas anunciem. Ele vai dizer, vocês anunciam a morte do Senhor. Há uma ordem declarada aqui, como que repetindo a vontade, o mandamento, vamos colocar assim, né? A comissão, a determinação, a missão que Ele coloca sobre nós. Olha, vão e anunciem esse evangelho, vão em todas as nações, façam discípulos, anunciem a boa notícia, o evangelho, que o evangelho é o quê? Deus chamando os homens a se reconciliarem com Ele através de Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu no lugar nosso, pagando a gravidade, o peso, o tamanho dos nossos pecados, para que a gente pudesse ter, crendo em Jesus, confiando em Jesus, ter uma vida nova, uma vida perdoada, uma vida plena e, consequentemente, uma vida eterna. Eterna, não porque algum homem não tem vida eterna, uma vida que não tenha fim, mas a vida eterna no sentido qualitativo, que é uma vida na presença do Senhor Deus por todo sempre, por toda a eternidade. Então, estar com Deus agora, aqueles que confiarem nele, que entregarem-se a Ele, ao ouvirem o Evangelho, ao ouvirem a mensagem de reconciliação, de salvação, e crendo em Jesus, recebem a vida nova e recebem também essa vida eterna, para começar a desfrutar aqui e entrar na eternidade quando partir daqui com Ele. E essa vida que você recebe, vida eterna plena em Cristo, ela é a condição para você alcançar o fortalecimento. Os recursos estão disponíveis para aquele que crê, aquele que se entrega a Jesus. Ainda que nós compreendemos e vemos as Escrituras nos orientando o modo como nós acolhemos, nós tomamos posse desses recursos, não é automático, não é sem uma escolha, uma decisão, um movimento para se apropriar desses recursos, que é a armadura de Deus e tudo que o Senhor tem para nós, toda sorte de bênçãos espirituais, mas permanecendo. O primeiro passo é estar em Cristo, crer em Cristo, receber a Cristo, nascer de novo. E aí, na continuidade, a sequência é agora conhecendo Cristo, meditando na sua palavra, estando ligado com Ele em oração, para que Ele fale, para que Ele se revele, para que Ele se manifeste. Aí Ele vai liberando, porque eu estou buscando, Ele vai mostrando os tesouros de acesso para esses recursos. Então eu e você precisamos lançar mão, precisamos investir no tempo que o Senhor espera e quer de nós, para que Ele revele aquilo que eu e você queremos e precisamos para ter o fortalecimento individual e que alcance e abençoe a nossa família. Vamos agora, então, participar, ter esse momento. Se você estiver aí na sua casa, você que já tem, faz parte de uma igreja cristã, está em comunhão com a sua igreja, no sentido de estar integrado à sua igreja, não está afastado da igreja, você também é convidado a participar aí no seu lar.
Tenha os elementos ali junto com você, e aí nós convidamos a você participar conosco. Ainda que se você não tenha por alguma razão, o mais importante é de você estar conectado com o Senhor Jesus, estar ligado com o Senhor Jesus, estar na comunhão com Ele. Isso é o mais importante. Não há uma bênção que você perde por não participar do elemento em si. Se você estiver ligado com o Senhor, a dificuldade, a impossibilidade momentânea de você participar da ceia, porque você não pôde, não teve condições, não conseguiu adquirir ali os elementos, ou porque prefere, por alguma razão, mesmo ali, estar junto com a igreja para participar, saiba que isso não é um empecilho para que você se mantenha fortalecido no Senhor. A conexão principal é a ligação com Ele, que se dá nessa sua caminhada de andar no Espírito, ligado em oração, ligado com a palavra constantemente, sujeitando-se ao falar dele constantemente. Então vamos agora participar, ter esse momento. Queria convidar aqui a Deise para a gente fazer esse momento junto. Você aí na sua casa, nós estamos sem a altura aqui suficiente. Então vamos pedindo aqui, pegando aqui um assento para que a gente possa fazer isso em família aqui. Então, você e sua família aí, se você não tiver em família, pode ser você mesmo, aí você e o Senhor Deus. Então, seguindo aqui a orientação, o direcionamento da palavra de Deus, o Paulo vai dizer: tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Aqui nós temos o pão. Então, queria agradecer. Vamos agradecer ao Senhor Deus, especialmente por Ele se colocar como o nosso cordeiro, o pão que nos alimenta no sentido espiritual. Creio que você está orando, agradecendo a Deus por Jesus, o pão celestial. Vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos pela bênção da nossa salvação em Cristo Jesus. Te agradecemos pelo sacrifício, pelo sangue vertido do Cordeiro Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, pelo Teu Filho ter aceito descer de Sua glória, abrir mão da Sua majestade e morrer uma morte tão dolorosa no meu lugar, no lugar da Tua igreja, no lugar dos meus irmãos. Senhor, nós somos agradecidos ao Senhor. Obrigado. Compreendemos, ó Deus, que jamais merecemos nada desse favor imenso do Senhor e que jamais poderemos retribuir tão grande salvação. Mas, Senhor, queremos aprender a Te conhecer cada vez mais. Queremos aprender, Senhor, a viver para o Senhor. Queremos aprender a abrir mão das nossas vontades, abrir mão da nossa razão. Queremos aprender, Senhor, a abrir mão dos nossos impulsos. Queremos aprender a abrir mão da nossa carne, dos pecados tão entranhados em nós. Queremos Te pedir, Senhor, que limpe o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor Deus, a não desistirmos. Ajuda-nos a não nos entregarmos à nossa própria carne, aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios pensamentos. Mas, Senhor, em nome de Jesus, purifica a Tua igreja, limpa-nos, Senhor Deus, restaura-nos, vivifica-nos, Senhor. E através do Teu sangue, da comunhão com esse pão, com esse suco, que representam o Teu corpo dilacerado na cruz do Calvário, o Teu sangue derramado na cruz do Calvário, que o Senhor possa nos trazer a memória, que o Senhor nos traga a memória, Senhor, a dor, a vida e a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, nos conduzindo, Senhor Deus, diante do Senhor, como pessoas aprovadas pelo Senhor. Faz, Senhor Deus, a Tua obra completa em cada um de nós. Nós Te clamamos em nome de Jesus. Amém. Comamos em memória de Jesus.
queridos. E da mesma forma, no verso 25, Paulo continua: depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, em gratidão ainda, nós vamos tomar o cálice, agradecidos diante do Senhor por aquilo que ele nos concedeu. Então, tomemos em memória de Jesus. Louvado seja o Senhor. Vamos ter um breve momento de oração em gratidão. Muito obrigado, Deus, por esse momento de celebração da ceia, de celebração da comunhão contigo. Pai, pedimos ao Pai que o Senhor venha nos trazer sempre à mente o valor, o preço e a bênção e a alegria que é a oferta do que o seu Filho fez em nosso favor. E o que isso nos traz, o que isso nos concedeu, Deus, em nossa jornada, a mudança que isso trouxe para a nossa existência. Louvado e glorificado seja o Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, a continuarmos em adoração, em louvor, até que o Senhor volte. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos adorar ao Senhor ainda, caminhando agora para o encerramento, a finalização deste nosso culto. Há uma mensagem, há uma palavra, uma canção bíblica que tem o título Colisão, que é um trecho bíblico musicado e que representa o colocar em prática a palavra de Deus e aí experimentar a vitória contra a carne, contra o mundo, o caminhar vitorioso do crente. Então, a chamada de Deus para nós vamos vestir a armadura, vamos vestir a armadura de Deus e caminhar vitoriosamente. Então, vamos louvar. Chegaram aqui alguns pedidos de oração. A gente tem até agora os pedidos do irmão Antônio. Boa noite, irmão Antônio. Chegaram também os pedidos da irmã Mônica. Grande abraço, irmã Mônica já está aqui com a gente. Júnior, filhão, não sei como é que está a saúde da tua avó, não sei se a gente mantém nas orações. Ele citou a gente durante a semana e falou que houve uma melhora pela graça de Deus. Graças a Deus. Então, até esse momento são os pedidos do irmão Antônio e da irmã Mônica. Se mais alguém quiser aproveitar durante a canção para apresentar seus motivos de oração, desculpem, fique à vontade que daqui a pouco o pastor vai estar conduzindo ao altar do Senhor. Vamos louvar. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu acerto e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, corrigir como dor e ficar de pé. Mas me conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar no eu, lembrar que numa cruz ele morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma
que numa cruz por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Tempo de fortalecer a fé, olhe de comum e ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar, morreu. Lembrar que numa cruz por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Esse chamado para a gente fazer valer aquilo que o Senhor Jesus operou por nós, né? Então, mais do que conhecer é aplicar, obedecer. E hoje é o tempo nosso. O Senhor Jesus fez aquilo que era impossível a nós. Não tínhamos condições de morrer por nós mesmos, né? Mas aí nós podemos morrer para o nosso eu em Cristo, pelo poder de Cristo, e viver para Ele, viver no poder dEle para Ele. Essa é a maneira de ter a condição, maneira de ter vitória sobre o nosso próprio eu, vitória sobre o mundo, morrendo junto com Cristo para o nosso eu, nele, né, aos pés dEle, todos os dias, no nosso cantinho, nosso espaço reservado, secreto, nosso, né, como é usado muito por nós, né? O quarto em secreto, nosso lugar secreto, e ali aos pés do Senhor, em oração e diante da palavra, nós recebemos a provisão. Então, quero convidar a você para a gente estar colocando nossas vidas diante do Senhor. Nós temos o pedido então do irmão Antônio, né? Isso, o irmão Antônio Vicente, ele pede oração pela vida espiritual e pela família. Irmã Mônica do Adriano, né, Mônica Figueiredo, pede oração pelo sogro de uma amiga dela. Esse sogro ele teve complicações do infarto, tá no CTI. E também um amigo dela que teve um princípio de infarto e também está no CTI. São duas pessoas diferentes, a gente não tem aqui os nomes, mas o Senhor sabe quem é. E o Júnior da Lana, boa noite também, Júnior, abraço na família. Júnior está agradecendo porque a família dele, mesmo nessa situação que a gente está vivendo, a família dele está bem. João vai dar licença pra gente, que ele está entendendo que a gente está em culto, né, filho? Então, o Júnior da Lana está agradecendo porque a família está bem. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar então. Convido você, junto com a sua família, se estiver com a sua família, vamos abaixar nossas cabeças, voltar os nossos olhos diante do Senhor. Interceda junto conosco, mas apresente-se você também. Aqui vamos nos apresentar e apresente-se você, a sua família e esses queridos, esses pedidos que estão diante de nós. Então, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez na Tua presença nós estamos. E queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, esses queridos que pedem a Tua graça, pedem, Senhor, o auxílio em oração. Nosso irmão Antônio, ó Deus, visita o Teu servo ali, Senhor, e contempla, Senhor, as suas necessidades e debilidades. Ó Deus, fortalece-o, renova, Senhor, a sua vida, a sua fé, a sua confiança em Ti. Ó Deus, a sua alegria, a alegria dele em Ti. Ó Pai, que o Senhor venha estar ajudando, Deus, na sua caminhada, que ele possa estar recebendo, Deus, o suprimento da parte do Senhor, estar a cada momento diante de Ti. Ó Deus, o Senhor venha falar ao coração dele aquilo que é vontade Tua, Senhor, que o encaminhe para receber o fortalecimento necessário. Ó Deus, contempla a sua família também. Ó Deus, visita cada um com suas necessidades, aqueles que ainda não Te reconhecem como Salvador e Senhor. Que o Senhor venha, Senhor, alcançá-los, ó Deus, revelar-se a eles de tal forma, Pai, que seja, Senhor, sem sombra de dúvidas, ó Pai, a compreensão de que estão diante daquele que eles não têm como não reconhecer como o soberano, aquele diante de quem eles devem se prostrar, se render e permitir-se ser guiados, serem transformados. Ó Pai, muda o entendimento, salva, contempla se há problemas, ó Deus, seja de questões financeiras ou de enfermidade, que o Senhor também possa estar operando segundo essas necessidades. Colocamos também o sogro da amiga da irmã Mônica, Pai, que se encontra hospitalizado. O Senhor sabe a gravidade, ó Deus, e a necessidade que ele tem, Pai. Então realiza, Senhor,
o necessário, Pai. Realiza, Senhor, essa obra de restauração, de cura, Senhor, restabelecendo, Senhor, a saúde desse homem, trazendo, Senhor, ele ao equilíbrio e a condição, Pai, de estar voltando para o seu lar. Ó Deus, também revela-te a ele, se ele ainda não te conhece como Deus e Senhor de suas vidas, Salvador de sua vida, para que ele possa, Senhor, receber a maior de todas as dádivas que alguém precisa e pode receber nessa existência, que é a nova vida e a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Colocamos, ó Pai, pedindo que o Senhor, colocamos a nossa gratidão também do Júnior, ó Pai, pela sua avó, que teve a sua saúde, estava um tanto debilitada, e o Senhor permitiu, ó Deus, que ela esteja recuperando-se, que ela recuperou, Senhor, significativamente, que o Senhor continue agindo na vida dela, restabelecendo. Recebe a nossa gratidão. Obrigada, junto com o Júnior, ó Deus, e pedindo que o Senhor continue operando naquela vida, naquela família também, ó Deus, realizando espiritualmente a obra, ó Deus, também necessária, Senhor, seja da própria avó do Júnior, como de todos os demais membros que necessitam da sua intervenção, Pai, da sua salvação. Pai, colocamos os demais familiares, os irmãos que estão acompanhando conosco, as pessoas que estão acompanhando conosco, ó Deus, não importando a congregação, a igreja que for, mas que o Senhor possa contemplar as necessidades, que o Senhor possa, Senhor, estar realizando uma obra, Pai, de renovo, de fortalecimento. Visita cada lar, ó Deus, e realiza uma obra individualmente em cada, Senhor, membro dos lares, ó Pai, nessa noite, passando pelo nosso lar e visitando cada um dos lares, ó Pai, que estão ao alcance, Deus, desta administração, para que possam, Senhor, entender o lugar de estar diante de Ti, a necessidade e a importância de estar, Senhor, conectado, ligado contigo na dependência do Senhor, ó Pai, e alimentando-se em Ti, ó Pai, possam receber o renovo e o fortalecimento que precisamos, ó Pai, todos para caminhar. Ó Deus, continue agindo em nossa nação. Cremos que o Senhor já tem operado, já está operando grandes coisas que necessitamos, que está fora do nosso alcance, mas pedimos ainda, Senhor, que o Senhor continue agindo nas nossas autoridades, ó Deus, em meio e também naqueles que estão, Senhor, hospitalizados, necessitando, Senhor, de apoio, de cura, Senhor, de força, Senhor, renovo, ó Pai, ali, que o Senhor possa estar agindo, Deus, dando livramento, dando a cura também. Age, Senhor, seja também protegendo os profissionais de saúde e capacitando, usando eles, ó Deus, para operar, ó Deus, a cura, Senhor, o tratamento adequado para cada pessoa, Senhor. Tira os receios, ó Pai, que sejam exagerados ou até mesmo não apropriados e que possam possam estar causando algum tipo de empecilho da parte de alguns profissionais para estarem entrando com medicamentos, ó Pai, de forma equilibrada, mas medicamentos que sejam eficazes, ó Pai, para a mudança do cenário de alguns pacientes que se apresentam, ó Pai, necessitados. Pai, nós não temos o conhecimento técnico, ó Pai, a respeito disso. O Senhor sabe o que é melhor. Então entregamos as circunstâncias, o nosso país, o estado, o município, nossas famílias nas Tuas mãos, pedindo a Tua graça, Senhor, sobre cada um de nós, sobre cada autoridade, cada responsável em setores estratégicos e necessários da nossa nação. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o Pai, e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo conosco permaneçam não somente hoje, mas para todos sempre. Amém. 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 Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e até esse próximo encontro. Esperamos que antes de quarta-feira a gente tenha um breve encontro, mas que vai ser de grande significado para a sua jornada de fortalecer a sua família. Deus te abençoe. Boa semana, Deus te abençoe. Amém.